Fala, meus queridos e minhas queridas, dando continuidade ao tema meio ambiente, nesta videoaula nós falaremos sobre os principais impactos e problemas ambientais, beleza? Então vamos lá. Começando pelo chamado buraco na camada de ozônio. O ozônio, gente, cujo símbolo é O3, ele forma uma camada na atmosfera que tem a função de filtrar e bloquear boa parte dos raios ultravioletas do tipo B que chegam até a Terra, chamados UVB, raios ultravioletas do tipo B. Cuidado com isso, tá? Raios ultravioletas e não raios ultraviolentos, como eu já vi aluno colocando em prova, tá? Então é o seguinte, a camada de ozônio, ela protege a superfície terrestre dos efeitos nocivos desse tipo de radiação solar, a radiação UVB. Acontece que o lançamento pelos seres humanos dos chamados clorofluorcarbonos, CFCs, gera uma reação química que vai aos poucos eliminando o ozônio da atmosfera, ou seja, vai diminuindo essa camada, tornando essa camada, a camada de ozônio, mais fininha, menos espessa. Os CFCs, eles eram muito utilizados nos sistemas de refrigeração, como, por exemplo, geladeira, aparelho de ar-condicionado e também nos aerossóis. Tá? E qual é o problema disso? Qual é o problema da diminuição da camada de ozônio? Mais raios ultravioletas do tipo B vão atingir a superfície terrestre e isso pode causar danos à fauna, à flora e aos seres humanos. Não à toa, no protetor solar que a gente usa, aparece lá que ele protege contra os raios UVA, às vezes, e UVB, ultravioletas do tipo B, mostrando que a exposição prolongada a esse tipo de radiação não faz bem para os seres humanos, a ponto de você precisar passar um protetor na pele, caso você fique muito exposto ao sol. Né? Preocupados com esse problema da diminuição da camada de ozônio, 46 chefes de governo, reunidos na cidade de Montreal no ano de 1987, assinaram um acordo, um dos primeiros acordos internacionais com a temática ambiental, né, onde eles se comprometiam a reduzir em até 50% a produção e o consumo dos clorofluorcarbonos e a substituição deles por tecnologias de refrigeração menos prejudiciais, como, por exemplo, os HCFCs, hidroclorofluorcarbonos. Tá? O protocolo de Montreal, gente, ele foi relativamente bem sucedido. Os países realmente conseguiram reduzir a emissão de CFC, substituir os sistemas de refrigeração por tecnologias mais limpas, e com isso a diminuição da camada de ozônio foi menor, né, num ritmo menor. O problema ainda existe, vocês podem visualizar na sequência de imagens aí à direita, né? O que está em azul é o chamado buraco, ou seja, é a parte da camada de ozônio onde ela se encontra mais fragilizada. Vocês podem observar também que este buraco se concentra sobre o continente antártico, né? Isso se deve a alguns padrões de circulação atmosférica que acabam levando os gases que prejudicam a camada de ozônio para esta localidade, né? Para este ponto do planeta. Beleza? Não sei se vocês viram que teve o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, recomendou o tratamento da Covid-19 que as pessoas injetem ozônio no ânus. Saudade de quando a nossa preocupação era o buraco na camada de ozônio e não o ozônio no buraco, né? Mas enfim, cada um com a sua mania aí. Vamos falar agora de inversão térmica. Gente, a inversão térmica por si só não é um problema ambiental. Era um fenômeno natural. Antes de entender quando que ela vira um problema ambiental, vamos entender o que é a inversão térmica, esse fenômeno natural chamado inversão térmica. Bom, na figura aqui da esquerda, você tem o fluxo normal da atmosfera. Num dia ensolarado, você tem o Sol aquecendo o solo, o chão, né? E o solo aquece a camada de ar adjacente a ele. E aí você tem uma camada de ar quente, portanto, próxima ao solo, e depois camadas de ar mais frio, porque estão mais distantes do solo. Como a gente sabe, o ar quente ele é mais leve, então ele sobe. E ao atingir camadas superiores mais frias, ele se resfria, portanto fica mais denso e desce. Chegando aqui embaixo, aquecido pelo calor que está sendo emanado do solo, ele se esquenta e sobe. Então você tem esse ciclo, né?
o ar é constantemente renovado. Você vê esses pontinhos cinzas aqui, representam partículas de poeira e partículas de poluentes, né? Principalmente os gases que são emitidos, gás carbônico, né? A queima de combustíveis fósseis nas grandes cidades. Então, você tem uma renovação do ar em dias normais. Tá? Já no fenômeno da inversão térmica, como eu falei, é um fenômeno natural, geralmente ocorre no inverno. No inverno, você tem o Sol aquecendo menos a superfície terrestre. Se o Sol aquece menos a Terra perde calor mais rapidamente. Acaba que essa camada de ar adjacente à Terra fica mais fria do que a camada superior. Daí o nome inversão térmica, porque em vez de ar quente, depois ar frio, fica ar frio, depois ar quente. E aí, se inverteu as camadas térmicas da atmosfera, o ar frio ele já é mais denso e ele já está embaixo. Ou seja, você não tem aquela circulação. E aí, esses poluentes, que são gerados nas grandes cidades, eles não se distribuem pelas camadas da atmosfera, eles ficam concentrados aqui, exatamente na camada da atmosfera onde nós estamos, que nós respiramos. Tá? Quando a inversão térmica acontece numa área rural, numa área pouco poluída, não tem problema nenhum. Né? Então, a inversão térmica se torna um problema quando ela acontece em grandes áreas urbanizadas e poluentes. Tá? Então, aqui, ó, em grandes centros urbanos, devido à poluição, a inversão térmica pode agravar problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Tá? Essa imagem aqui, essa fotografia, se eu não me engano, é em Santiago, no Chile. Você consegue perceber nitidamente as duas camadas. Ó. Essa camada aqui, que ficou sendo uma camada de ar mais frio, já está mais embaixo, não há renovação. E essa camada aqui, de ar mais quente. Essa linha forma o que a gente chama de zona tampão. É o limite. E aí a população dessa cidade está respirando esse ar poluído que não consegue se renovar. Tá? Os chineses, né, usam máscara muito antes da pandemia do Covid, eles usam máscara justamente para diminuir os problemas respiratórios que eles têm por conta do excesso de poluição nas grandes cidades chinesas. Já que a China apresenta um surto de desenvolvimento industrial, né, baseado na exportação de manufaturados, então tem uma industrialização muito forte, isso gera muita poluição. Né? Bom, próximo tema, chuva ácida. Primeira coisa importante, toda chuva é ligeiramente ácida. O que a gente chama de chuva ácida é o aumento da acidez natural da chuva. E esse aumento da acidez da chuva ocorre por conta da poluição. Então você tem aqui alguns exemplos, né? Emissão de dióxido de enxofre, se mistura com vapor d'água, e tem a formação do ácido nítrico. E aí, quando chove, você tem a chuva ácida, a neve ácida, a neblina ácida e até mesmo queda de partículas, a chamada precipitação seca, onde não cai água, cai apenas aquela fuligem, aqueles poluentes. Isso é comum, por exemplo, na nossa cidade vizinha aqui, Volta Redonda, por conta da CSN. Então, é comum, às vezes, você ver aquelas partículas escuras no chão da casa, né? Dentro de casa, inclusive. Na rua, então, né? Muito presente isso. Quais são os problemas? Pode causar danos à vegetação, à vida aquática, ao solo, além de danificar monumentos. A chuva ácida pode corroer alguns monumentos, tá? Mas causa muitos problemas. Ó. No momento em que a chuva ácida cai no solo e infiltra, ela vai causando a lixiviação ácida. Nós sabemos que lixiviação é quando os nutrientes do solo são carregados para camadas mais profundas do solo, justamente pela ação da água da chuva. Quando essa água da chuva é ácida, além de carregar os nutrientes do solo para camadas mais profundas, vai provocando reações químicas no solo, então causando algumas consequências ali, como o aumento da laterização, por exemplo. Tá? Danos à vegetação, à vida aquática. Beleza? Ilha de calor. Gente, esse é muito simples. Vocês observem esse gráfico aqui, de você tem um aumento da temperatura conforme a urbanização aumenta. Então, em grandes centros urbanos, a temperatura tende a ser maior do que nas áreas periféricas
e nas áreas rurais. Ó, conforme você se afasta do centro da cidade, a temperatura vai caindo, né? E por que no centro da cidade, nas grandes áreas urbanizadas, a temperatura é maior? Bom, você tem primeiro menos árvores, né? Menos áreas verdes. Segundo, você tem o solo mais impermeabilizado e asfaltado. Isso gera mais absorção de calor e concentração de calor e emissão de calor ao final do dia. Então, vai mantendo aquela temperatura. Você tem mais prédios que bloqueiam os ventos, né? Que tendem a amenizar a temperatura e a sensação térmica. Então, a presença de prédios barrando os ventos, né? Impedem a dissipação do calor. O que mais? Alguns prédios espelhados, que aumentam a reflexão da luz solar, chamado albedo, né? A taxa de reflexão das superfícies. Isso tudo faz aumentar o calor. Claro, também a emissão de poluentes, né? De gases como o gás carbônico, que são gases do efeito estufa, portanto, aumentam o calor. Tá? Beleza, isso são os motivos, por que acontecem as ilhas de calor e que elas existem. Quais são as consequências? A alteração no microclima, né? O microclima daquela cidade, daquele município vai se alterando. Aumenta o consumo de energia, claro, se está muito calor, você vai ligar mais o aparelho de ar-condicionado, o ventilador, tá? E também tem uma certa influência no nível de estresse das pessoas. Aquele calor infernal, imagina, centro da cidade, centro do Rio de Janeiro, na hora do almoço, aquela galera engravatada, andando no verãozão do Rio de Janeiro, aquele calor infernal, cidade tudo cheia, você andando na rua, esbarrando nos outros, né? Vai gerando um estresse aí grande. Beleza? Bom, agora a gente entra no momento aí de falar de efeito estufa e aquecimento global, que é muito importante. O efeito estufa, ele é natural, tá? É um fenômeno que é natural. Sem ele, não haveria vida do jeito que a gente conhece. Sem o efeito estufa, a temperatura média na Terra seria por volta de menos 18 graus Celsius. De 15 a 18 graus negativos seria a temperatura média na Terra, tá? Nesse esqueminha aqui, a gente consegue observar como é que acontece o efeito estufa. Aqui, ó. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre. Então, aqui, ó, chega direto, é absorvida pela superfície terrestre, esquentando a Terra. B, alguma parte, está faltando aqui um trechinho, alguma parte da radiação solar é refletida pela Terra e a atmosfera e volta para o espaço, né? Vai embora, se dissipa pelo espaço. Outra parte da radiação, tá aqui, ó, a radiação infravermelha, o calor, é refletida pela superfície terrestre, mas não volta para o espaço. É refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa. Esse é o efeito estufa. Tem uma camada de gases, chamado gases do efeito estufa, aqui, ó, GES, que absorve esse calor, retendo esse calor na atmosfera terrestre. Tá? Esse é o efeito estufa, um efeito natural necessário para a vida humana. O que a gente chama de aquecimento global é o aumento anormal do efeito estufa. Como é que o efeito estufa aumenta de maneira anormal, anômala? Quando a gente emite mais gases do efeito estufa, tá? Principalmente o dióxido de carbono e o metano. Tá? Então, quando a gente emite carbono e metano na atmosfera, a gente está aumentando a quantidade de gases do efeito estufa presente na atmosfera, portanto, aumenta a retenção de calor, aumenta o efeito estufa. O nome disso é aquecimento global. Tá? O aquecimento global pode causar, dentre outras coisas, o aumento dos eventos climáticos extremos, calor extremo e seca extrema, chuva extrema, furacões, tufões, e tornados, ciclones, por aí vai. E, claro, o aumento do nível do mar pelo derretimento das calotas polares e dos gelos chamados eternos. Né? Bom, tem duas animações aqui. O gráfico está mostrando 1, 2, 3, 4, 5 institutos diferentes, mostrando as anomalias, tá? Na temperatura desde 1880. Então, reparem que as anomalias estão cada vez maiores, segundo todos esses institutos de pesquisa. Tá? Tem gente que coloca em xeque ainda se o aquecimento global existe ou não. Os dados científicos mostram isso.
Aqui você tem um mapa mostrando também ó, de 1800 e alguma coisa, não vi ali, até 2019. Quanto mais escuro, maior a temperatura, tá? Mostrando que de lá no século XVIII, XIX, até agora a temperatura média do planeta está aumentando. Isso se deve principalmente à emissão maior pelos seres humanos de gases de efeito estufa. Aqui, ó, emissões de gases de efeito estufa por tipo. O dióxido de carbono, principalmente dos combustíveis fósseis, o dióxido de carbono também do desmatamento, tá? Além do metano, óxido nitroso, dióxido de carbono de outras fontes, tá? Principal dióxido de carbono, seja ele pelo uso de combustíveis fósseis ou desmatamento, tá? Aqui a gente tem os 10 maiores emissores de gases de efeito estufa, que respondem por cerca de 60% das emissões totais. O Brasil está aqui, ó. O maior emissor é a China, tá? Então, o maior crescimento econômico mundial é a China, é também a maior emissora de gases de efeito estufa, seguido pelos Estados Unidos, que tem a maior emissão per capita, ou por pessoa, tá? A China tem a maior emissão total porque tem a maior população mundial, mas a emissão por habitante, a maior é dos Estados Unidos. O Brasil aparece aqui, respondendo por 2,4% das emissões. A maior parte das nossas emissões estão concentradas aqui, ó, desmatamento e também, claro, uso de combustíveis fósseis. Mas como a nossa matriz energética é limpa, né, uma matriz energética renovável, com presença dos recursos renováveis muito grande, então a nossa maior emissão é aqui do desmatamento. Tá? Outros dados ainda sobre o aquecimento global. A camada de gelo do Mar Ártico diminuiu nos últimos 15 anos. Aqui a gente tem a extensão mínima, porque, claro, a camada de gelo do Ártico ela varia conforme a estação do ano. Então, você tem a extensão máxima e a extensão mínima. A extensão mínima está diminuindo cada vez mais. Tá? Atingiu o menor nível aqui ó, em 2012, mas você tem aqui níveis muito mais baixos do que 1980. Né? Isso daqui, gente, é o seguinte. Quanto que a temperatura do mundo vai aumentar, a temperatura média vai aumentar se os países não agirem. Vai aumentar cerca de 4,5 graus. Isso é muita coisa. Muita coisa. Se os países seguirem as atuais políticas, né, as políticas que são acordadas aí, Acordo de Paris e outros acordos internacionais, a temperatura vai aumentar 3,5%. E se eles se basearem nas últimas promessas mais atuais, vai aumentar cerca de 3 graus. Né? Vai aumentar 3 graus Celsius até 2100. É muita coisa, isso tem potencial para impactar significativamente a humanidade, né? As atividades econômicas, as residências. Então, dá uma olhada aqui, ó, nessas animações. A diminuição à esquerda, a diminuição do gelo no Ártico, tá? E à direita uma simulação. Se o nível do mar aumentar alguns metros, olha o que vai acontecer aqui na América do Sul. Né? Então, cidades que são litorâneas, países insulares, principalmente os países ali na Oceania e aqui na nossa América Central insular também, são países que têm uma altitude muito baixa e às vezes ao nível do mar, vão ser muito prejudicados, né? Pelo avanço do nível do mar, que por sua vez é causado pelo degelo, derretimento das calotas polares. Ó. Tá? Bom, esse gráfico aqui é muito interessante. Ele mostra para a gente quais são as cidades mais vulneráveis, as localidades mais vulneráveis aos problemas climáticos, né, aos riscos climáticos. Você tem por continente aqui a cor, né, mostrando que a África é o continente que apresenta o maior número de cidades impactadas, que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, principalmente as que mais crescem em termos de população, né, está mostrando aqui. Kinshasa, na República Democrática do Congo, e Lagos, na Nigéria. Né? Nigéria é o país mais populoso da África, e Lagos, não é a capital, mas é uma cidade importante é a maior cidade, é uma cidade importante da Nigéria. São cidades que serão muito impactadas tá? Pelas alterações climáticas mundiais. Reparem que a Europa né, tem
menor vulnerabilidade. As Américas, devido à grande diferença socioeconômica que existe, está bem espalhada aqui. A Ásia também, né? Oceania também. Oceania aparece pouco, né? Tem uns pontinhos verdes aqui, mas principalmente por causa dos estados insulares, dos países que são arquipélagos, né? Que estão muito vulneráveis ao aumento do nível do mar. Tranquilo? Então, dá uma respirada, bebe um copo d'água, um gole de café, porque agora a gente vai falar de El Ninho e Laninha. E aí o bicho pega, porque isso é meio complicado. Vamos lá, vamos com calma. O El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Essa é a definição de El Ninho. Aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul. Presta atenção, El Ninho só acontece no Oceano Pacífico, no hemisfério sul, tá? Então, vamos entender aqui. Aqui, leste e oeste são as direções. Se você observar, aqui é a costa oeste da América do Sul, ou seja, Chile, Peru, tá? E aqui é a Oceania e a Ásia, beleza? Esse é o Oceano Pacífico. Então, leste do Oceano Pacífico, oeste do Oceano Pacífico, América e Oceania e Ásia. Tranquilo, né? Essa figura aqui está mostrando uma situação normal. O que acontece numa situação normal? Os ventos alísios, que são aqueles que sopram em direção à linha do Equador, então a linha do Equador está passando aqui, os ventos alísios estão soprando, e aí os ventos alísios sopram essa água superficial do Oceano Pacífico, que está quente por causa do Sol, sopra para o oeste, tá? Há um acúmulo, você vê o mais vermelhinho aqui, há um acúmulo de água mais quente a oeste do Oceano Pacífico, lá próximo à Oceania e à Ásia, tá? Com isso, você tem maior temperatura mais quente aqui, maior evaporação da água, movimento convectivo, tá? Ascendente, ó. Converge os fluxos de ar e há um movimento ascendente, sobe, tá? Formando nuvens de chuva. Sempre no movimento ascendente você forma nuvens de chuva. No movimento descendente, quando desce, você não forma nuvens de chuva, porque não tem umidade, tá? Aqui tem umidade. Umidade essa que está sendo evaporada do oceano. Essa célula de Walker, gente, é só uma célula de circulação atmosférica. Nós não vamos entrar no detalhamento da célula de Walker, primeiro porque isso é matéria de climatologia. Segundo, porque é muito complexo. Tá? Então, célula de Walker, célula de Ferrel, célula de... como é que é o nome da outra? Fugiu o nome aqui agora. Você tem essas células que são padrões de circulação atmosférica. Célula de Hadley, lembrei. Tá? Célula de Hadley, de Walker, de Ferrel, alguns padrões de circulação. Então vamos lá, repetindo. Situação normal. Os ventos alísios sopram no Oceano Pacífico Sul, empurrando uma camada de água mais quente lá para oeste, próxima à Oceania e à Ásia, gerando nuvens de chuva lá. Quando você sopra a água quente de cima, você abre caminho para a água fria de baixo subir. Essa água fria de baixo, ela é muito rica em nutrientes, micro-organismos do fundo do oceano. Isso movimenta toda uma cadeia alimentar aqui, ó, na costa oeste da América do Sul. Porque você tem micro-organismos que são consumidos pelos peixes, que são consumidos por aves. Isso movimenta, então, a cadeia alimentar aqui, inclusive movimenta a indústria pesqueira de países como Chile e Peru, por exemplo. Tá? Então, essa é a situação normal. O que acontece numa situação de El Ninho? Isso daqui, ó. O El Ninho é causado pelo enfraquecimento dos ventos alísios. Os cientistas não sabem dizer por quê. Por que os ventos alísios, em determinadas épocas do ano, em determinados anos, sopram com menos força? Se os ventos alísios sopram com menos força, não empurra a água quente para o oeste. Todo o Oceano Pacífico fica aquecido, quase que igualmente. Por isso que a descrição do fenômeno é aquecimento anormal das águas. Se aquece não é porque o sol está mais forte, se aquece porque o vento está mais fraco.
e o vento empurra pouco a água para cá. Vou voltar lá, ó. Ó, ventos alísios soprando empurra a água quente para o oeste do Oceano Pacífico. Com alísios enfraquecidos, empurra pouco. Então, todo o Oceano Pacífico Sul fica aquecido. Consequências disso, a chamada célula de Walker fica bipartida. O movimento ascendente é bem aqui no meio do Oceano Pacífico. Então, isso vai provocar secas aqui, ó, na Oceania e na Ásia, que estão para cá, porque é onde vai ter o movimento descendente, de descida, né? E também aqui, na Amazônia, por exemplo. Vai gerar secas extremas, porque não vai formar nuvem de chuva aqui, onde a célula de Walker tem um movimento descendente, tá? Outra consequência, vai prejudicar demais a indústria pesqueira daqui, porque você não tem a ressurgência, que é quando essa água fria chega até a superfície, porque não abriu espaço, a água quente não saiu daqui para abrir espaço para a água fria subir, tá? Isso é o El Ninho, tá? O que é Laninha? É o fenômeno oposto. Em vez do aquecimento das águas do Pacífico Sul, é o resfriamento. E por quê? Porque os ventos alísios estão mais fortes. Então, o que vai acontecer? Vai empurrar mais a água, já que o vento sopra mais forte. Olha aqui, tá aqui, Laninha. Ficou meio embaçado aqui, mas dá para olhar. Ventos alísios intensificados. Mais uma vez, os cientistas não sabem dizer por que, em determinados anos, em determinadas épocas desses anos, os ventos alísios sopram mais fortes. Eles ficam mais fortes, portanto, empurram mais a água quente lá para a Oceania e para a Ásia, lá para o oeste do Oceano Pacífico. Com isso, aumenta a ressurgência, ó. Então beneficia a indústria pesqueira aqui, porque mais micro-organismos chegam, mais peixes se alimentam desses micro-organismos, então beneficia a indústria pesqueira. Por outro lado, vai gerar problemas relacionados a chuvas intensas lá na Oceania e na Ásia, ali na China, no Japão, tá? Então, basicamente é isso. El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, porque os ventos alísios ficam mais fracos e empurram um pouco as águas. Lembrando que essa é a situação normal. Ó. No El Ninho, os ventos alísios ficam mais fracos, o oceano fica quase todo aquecido, o Pacífico Sul. Tá? Isso gera secas aqui e aqui. No Laninha, é o fenômeno contrário. As águas do Oceano Pacífico Sul ficam mais frias, porque os ventos alísios sopram mais fortes, empurrando a água superficial mais quente lá para o oeste, lá para perto da Ásia e da Oceania. Tá? Um cuidado, uma observação importante. Tá aqui, ó. Esses fenômenos alteram a dinâmica regular do clima no leste asiático, na Oceania e no oeste da América do Sul. Mesmo sendo fenômenos opostos, né? Um é aquecimento por conta do enfraquecimento dos ventos alísios, o outro é resfriamento por conta do fortalecimento dos ventos alísios, são fenômenos totalmente opostos. Mesmo assim, as consequências do El Niño e da Laninha não são necessariamente opostas. Então, você vai falar assim, professor, você disse que o El Niño causa seca na Amazônia. Então, quer dizer que Laninha vai causar chuvas excessivas na Amazônia? Não necessariamente, tá? Esses fenômenos, eles alteram a dinâmica do clima. A gente está analisando simplesmente o comportamento de uma célula de Walker no Oceano Pacífico Sul. Para entender o clima, você tem que lembrar das massas de ar, você tem que lembrar da circulação marítima desse continente, desse oceano, que é o Pacífico, mas também dos outros oceanos. Você tem que lembrar, você tem que considerar a existência de grandes florestas que jogam umidade na atmosfera. Tem toda uma série de variáveis que você precisa considerar para fazer a previsão do tempo. Então, a gente não pode apontar ao certo quais são os efeitos do El Ninho e muito menos dizer que Laninha tem os efeitos opostos ao El Ninho. Tá? Na próxima figura tem uma animação que mostra esse comportamento aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Situação neutra, é isso que acontece. Situação de El Ninho, olha o aquecimento. Situação de Laninha, olha o resfriamento. Tá?
Mais uma vez, situação neutra, situação de El Niño agora, situação de Laninha agora, ó, resfriamento das águas. Beleza? Ó, água quente e água fria aqui, ó. Água quente, El Niño, aquecimento anormal. Situação normal, Laninha, resfriamento, água fria mais e água quente mais aqui na Oceania e na Ásia. Tranquilo? Bom, eu acho que isso vai gerar muita dúvida. Eu sei que a Uninha e Laninha gera muita dúvida. Já adianto aqui para vocês, vocês me procurem nas redes sociais, vocês coloquem os comentários aqui embaixo que eu vou respondendo. Tranquilo? Vamos falar sobre desertificação e desmatamento. Bom, a desertificação ela pode estar associada tanto às intervenções antrópicas ou humanas, né, diretas, ou seja, o ser humano retira a vegetação e isso acelera o processo de desertificação, ou também intervenções indiretas, como, por exemplo, o aquecimento global. A desertificação pode ser causada ou acentuada pelo aquecimento global, que, por sua vez, como nós já vimos, o aquecimento global é causado, acentuado pela ação humana, pela ação antrópica. Tá? Você tem aqui, em amarelo claro, processo de desertificação moderado, em laranja, processo de desertificação elevado. Tá? E o desmatamento? As principais causas do desmatamento são as atividades humanas, principalmente agricultura, pecuária e extrativismo. Então você tem ali a legenda de cores também, sobre o desflorestamento ou desmatamento, ou ainda retirada da cobertura vegetal. Tá? Bom, desertificação e desmatamento prejudicam a dinâmica ecológica, claro, toda a cadeia alimentar, toda a dinâmica ecológica mesmo. Alteram o clima e contribuem para a perda de espécies, tanto animais quanto vegetais. Uma das áreas que mais sofrem com a desertificação é essa daqui, ó, do deserto do Saara. Tá? Por conta disso, mais de 10 países africanos, estão aqui eles, construíram e ainda estão construindo uma muralha verde, ou seja, uma área que eles estão florestando numa região conhecida como Sahel, ou Sahel, dependendo da sua pronúncia aí, S-A-H-E-L, Sahel. É uma área que faz a transição entre o deserto do Saara e as savanas africanas. Tá? Então, o deserto do Saara estava avançando por essa área. Então, para impedir o avanço do deserto do Saara, eles estão criando essa muralha verde. Tá? Muito interessante aí essa política ambiental conjunta no continente africano. Beleza? E aqui um mapa sobre o desmatamento no Brasil. Tá? Tem aí em vermelho as áreas que têm alta concentração de desmatamento. O desmatamento no nosso país, como a gente já viu, é o que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa. E o desmatamento, por sua vez, está muito relacionado à atividade agropecuária, em especial ao agronegócio. Tá? E aí muita gente pode perguntar, bom, professor, o agronegócio a gente sabe que aumenta o PIB do Brasil. Então, assim, né, vamos pensar na economia e não vamos pensar no meio ambiente, vamos deixar o meio ambiente para depois. A Amazônia é muito grande, nem hotspot ela é ainda, né? Então ela é muito grande, não está tão ameaçada assim. Vamos pensar primeiro na economia, depois no meio ambiente. Pois é, mas não tem como. Uma coisa está ligada à outra. A prova disso é isso daqui, ó. Separei uma série de reportagens para vocês verem como que o desmatamento, como que os problemas ambientais, eles prejudicam a economia. Está em curso atualmente no Brasil uma fuga de investimentos. Teve há pouco tempo aí uma carta formulada por investidores do mundo inteiro, que representam juntos alguns bilhões de dólares, uma carta que foi distribuída em embaixadas brasileiras no mundo inteiro, dizendo o seguinte, olha, se vocês não revirem a sua política ambiental, nós não vamos mais investir, nós vamos tirar investimento. Tá? Então, o Brasil está perdendo muito investimento por conta do aumento do desmatamento da Amazônia. Né? Isso é muito prejudicial. Tá? Dando sequência, erosão. Erosão é causada por diversos agentes. Né? O vento, por exemplo, os seres humanos, os animais, o gelo, a água do mar, a água da chuva. Né? O principal agente é a água. O Brasil é um país tropical, a gente sabe disso.
Então, tem altos índices pluviométricos, altos índices de chuva, né? Portanto, os nossos solos estão muito sujeitos à erosão, tá? E, como está dizendo aqui, o desmatamento agrava o processo de erosão. E a erosão, por sua vez, pode causar prejuízos tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, tanto para o solo urbano quanto para o solo agrícola. Gente, eu costumo dizer que a vegetação representa 3 camadas de proteção para o solo. A primeira camada é a copa das árvores. Por quê? Porque um dos fatores para a erosão é a velocidade da água. Se você tem a cobertura vegetal aqui, a chuva, a gota d'água, quando vai bater aqui, ó, ela vai bater primeiro na copa das árvores, vai escorrer e depois vai cair no solo. Então, ela vai perder velocidade. Aqui, ó, não tem nada, então ela vai bater direto no solo, com força, com velocidade. Tá? Então, a primeira camada de proteção é a copa das árvores. A segunda camada de proteção, que este desenho aqui não está mostrando muito bem, mas é a serrapilheira, aquela camada de folhas, galhos, que ficam aqui no solo, né? Coisas que caem da própria árvore. Então, pensa bem, a água da chuva vai bater primeiro na copa das árvores, já vai perder velocidade. Depois, quando ela cair da copa das árvores, ela vai bater primeiro nessa camada de folhas, antes de chegar no solo. Quando ela chega no solo, na verdade, ela está com velocidade muito baixa, quase zero, né? Aqui, obviamente, se não tem árvore, não tem camada de folhas no solo. Então, ela vai bater direto. Então, primeira camada de proteção, a copa das árvores. Segundo, a camada de folhas que fica no solo, chamada serrapilheira. E terceira e última camada de proteção, as raízes das árvores, que ajudam a segurar o solo, que absorvem água e evitam o encharcamento do solo. Aqui, se não tem árvore, obviamente não tem raiz. Então, o desmatamento, ele prejudica, ele elimina as 3 camadas de proteção que o solo tem. Copa, serrapilheira e raízes. Então, torna esse solo muito mais fácil de erodir, né? Quando você soma isso a uma inclinação do terreno, a velocidade da água, quando ela bate aqui, é muito maior. Então, a água vai escorrendo e vai levando o solo junto. É a chamada erosão, né? Se você imaginar que em áreas urbanas a população de baixa renda ocupou historicamente essas áreas de morro, de encosta, né, isso gera um problema social muito grande, uma vulnerabilidade, acho que acertei, hein? Muito grande para esse tipo de população, né? Gera as chamadas áreas de risco. Nós já estudamos isso lá em urbanização. Dá uma olhadinha lá nas videoaulas de urbanização se você não se lembra. E na área rural, isso gera problemas para a agricultura, né? Problemas econômicos, perdas de safras, tá? Por conta da perda de solos. Beleza? Aqui tem uma animaçãozinha mostrando, ó, o que está mais escuro aí é o solo. Isso daqui é a rocha, ó, é a rocha. E aqui é o solo. Você tira a vegetação, ó, você vai perdendo o solo. Chuva e vento vai levando o solo, deixando a rocha exposta, tá? Tranquilo? Poluição visual. É pouco falada, mas existe, principalmente nas grandes cidades. É causada pelo excesso de placas, de painéis, de luzes e imagens. Pode causar dor de cabeça e outros problemas de saúde, até mesmo uma acentuação do estresse. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a poluição visual. Olha o excesso de informação. Isso é Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Aqui também, no Brasil, felizmente, está proibido agora esse tipo de propaganda política, né? Fixada em postes, em painéis, está proibido. Mas olha que coisa horrorosa. Além de gerar muita poluição mesmo, né, no chão, por conta dos santinhos e tudo mais, gera uma poluição visual muito grande. E aqui agora o maior exemplo de poluição visual, isso aqui, olha isso aqui. Você sabe qual é o nome disso, gente? Estrela, sim, estrela. Ela existe no céu. Milhões, bilhões delas, entendeu? Existem no céu. Se você não consegue ver, é por conta disso aqui, ó. Do excesso de luminosidade das grandes cidades. E aí você à noite não consegue visualizar as estrelas. Está aí, ó. Numa cidade com excesso de iluminação da cidade, você não vê as estrelas. Numa área rural,
com menos iluminação, menos prédios, menos construções, você consegue visualizar as estrelas, daquele jeito lá da primeira imagem. Tá? E agora o maior exemplo que tem de poluição visual é esse aqui, né, gente? Olha que coisa horrorosa isso, gente. Poluição visual, dói os olhos, entendeu? Uma coisa assim que chega até lacrimejar, dói. Olha isso aqui, gente. Olha esse time. Série C, Fluminense Lagartense. Olha a escalação do Lagartense. O goleiro chama Galo Cego. Tem outro ali que chama Manco, Chico Manco, Pavonho, Zaroio, Pé de Foi. Ah, não dá, né? O técnico é Zé Maneiro. E o Fluminense perdeu para esse time. É brincadeira, né? O Fluminense, eu acho que se jogasse ali quando, no Arena Gol, ali, Rei da Bola versus Fluminense. Série C. É isso aí, gente. Não, eu vou parar de sacanear o Fluminense, vou mostrar um título de vocês, tá? Um título importante. Então, assim, vamos enaltecer as grandes conquistas desse grande clube que é o Fluminense, entendeu? Importante em todas as séries. Bom, gente, vamos lá. Zoações à parte, vamos para a questão do lixo. Este é um problema ambiental, obviamente, e urbano muito grande, tá? A geração de resíduos sólidos urbanos aumenta cada vez mais. Por quê? Porque aumenta o nosso consumismo. Nós falamos disso na primeira aula sobre meio ambiente, na aula sobre movimentos ambientalistas. O consumismo, o consumo exagerado, que é chamado de consumismo, ele é a engrenagem dos problemas ambientais. Ele está ali no centro dos problemas ambientais, porque é o nosso consumo que vai definir a quantidade maior ou menor de recursos naturais que vão ser extraídos, né, para fazer os produtos ou para servir como fonte de energia, e é ele o consumo que vai determinar a maior ou menor quantidade de resíduo que vai ser produzido, de acordo com a quantidade maior ou menor de coisas que a gente está consumindo, né? Então, a gente precisa muito rever o nosso consumo, gente. Ele é a base dos problemas, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês as 3 formas de destinação do resíduo urbano. O antigo lixão. Ó. No antigo lixão, você colocava o lixo e enterrava. Acabou. Então, o chorume, que é aquele líquido nojento que sai do lixo, ele contamina o solo e vai chegar no lençol freático. Vai contaminar o lençol freático. Além de gerar mau cheiro, além de gerar insetos que podem ser vetores de transmissão de doenças, tá? Tudo isso. Esse é o antigo lixão. Infelizmente ainda existe por aí, tá? Aí aqui, como um todo, a gente tem o chamado aterro controlado. Você pega uma área antiga de lixão, aqui não tem como você mexer embaixo porque já foi feito, já foi enterrado. Então o que você faz é fazer uma captação e queima do metano, do gás metano, para evitar que ele exploda, se acumula aqui e exploda, né? Tenta fazer uma captação por cima do chorume, tá? E para novas áreas, você coloca uma manta impermeável para evitar que esse lixo entre no solo e contamine, né, o chorume, contamine o solo e o lençol freático, tá? Então você faz um controle, por isso que o nome é aterro controlado. Você faz um controle daquilo que já existe ali, daquela merda que já existe ali. Você faz um controle, tá? Mas o ideal para a destinação do lixo é o chamado aterro sanitário, que é esse daqui, ó. No aterro sanitário, antes de botar qualquer lixo, você coloca, impermeabiliza o solo, né? Bota lá a manta de PVC e argila, e aí nada vai atingir o solo, nem o lençol freático. O chorume que foi escoando desse lixo, você vai captar para fazer um tratamento e depois devolver essa água para o rio, porque aí ela vai ser pura, né? Vai estar tratada, tipo tratamento de esgoto, ó. Estação de tratamento de esgoto, só que você trata chorume, tá? Você bota uma camada de lixo e uma camada de terra, tá? Você faz captação do metano e às vezes até uma usina de geração de energia elétrica por meio da queima do metano. Então, o aterro sanitário é maravilhoso, né? Acontece que a gente tem que lembrar que a quantidade de lixo no aterro sanitário depende do nosso consumo, tá? E depende da gente fazer ou não a reciclagem, né? Isso é muito importante. Bom, impermeabilização do solo urbano, as enchentes, os alagamentos, os transbordamentos. É o seguinte, gente, o asfaltamento que se tem nos grandes centros urbanos, né, impermeabiliza o solo.
Aí você tem deficiência na drenagem urbana, ou seja, aqueles os bueiros, né, o escoamento da água superficial, a água da chuva, o excesso de canalização dos rios e córregos. Tudo isso aumenta as chances de você ter alagamento e transbordamento. Para vocês terem uma ideia, ó, tem aqui, numa área pouco urbanizada, com solo pouco impermeabilizado, cerca de 80 a 90% da água da chuva que cai infiltra no solo. E apenas de 10 a 20% escoa superficialmente, corre pela superfície e vai acabar parando na sua área de drenagem natural, que é um rio, um lago, uma lagoa. Tá? Numa área residencial, numa área com pouco mais de urbanização, ó, você tem já uma diminuição da taxa de infiltração, 50% a 60%. Ainda assim, metade ou mais da metade da água que cai, da água da chuva que cai. A outra metade, ou menos da metade, escoa superficialmente e vai parar no rio. Né? Já numa área densamente urbanizada, de 0 a 10% da água da chuva que cai infiltra, porque não tem onde filtrar, não tem solo exposto. É tudo asfalto. E aí, boa parte dessa água, 90% a 100%, escoa. Quando chega no rio, quando tem o rio, né? Quando o rio já não foi tampado, canalizado e até mesmo aterrado, quando ainda tem o rio transborda, porque não aguenta o volume de água que chega. Né? E como as cidades foram construídas à beira dos rios, você tem os problemas ligados ao transbordamento do rio. Transmissão de doenças, problemas de trânsito, às vezes perdas materiais, inclusive perdas humanas, às vezes. Né? Então tem aí o esquema. Né? A chuva cai, a rua inunda. Como o solo está impermeabilizado, todo o volume de água escorre pelas ruas. 2. A velocidade da água aumenta em contato com o solo liso do asfalto e do concreto. A água chega mais água e mais rapidamente aos rios. Né? Aí está escrito lá no 3. Ó, todo o volume hídrico chega aos seus antigos pontos de vazante, como leitos de rios e lagoas, que hoje estão ocupados pela cidade. Como o leito do rio não consegue dar vazão ao excesso de água, formam-se as enchentes. Né? Aqui tem um outro esquema mostrando a ocupação da planície de inundação. Historicamente, as cidades surgiram em áreas que pertencem ao rio. Né? Você tem o leito menor do rio, onde ele tem a água dele em estado natural, né? A maior parte do tempo. Eventualmente, o rio ocupa esse leito maior para dar vazão ao excesso de água que chegou até ele, até o rio. E muito esporadicamente ele ocupa essa área maior, chamada de planície de inundação. Né? Então, as cidades ocupam essas áreas de leito maior e de planície de inundação. Então, é comum a gente ver no noticiário, e o rio invadiu a cidade. Não, na verdade, a cidade invadiu o rio muito antes. Né? Mas, enfim, é um problema urbano, é um problema ambiental. Chegamos agora na poluição das águas dos rios e dos mares. Tá? É um conjunto de fatores que resulta nessa poluição. Um sistema de coleta e destinação do lixo inadequado, saneamento básico deficiente, né? Esgoto cai in natura nos rios, que vão parar, por sua vez, nos mares. Né? Pouco incentivo à reciclagem, falta de fiscalização das indústrias que poluem, falta de conscientização da população que joga lixo no rio, no chão. Né? Tudo isso gera uma poluição muito grande das águas, tanto de rios quanto de oceanos e mares. Isso pode gerar problemas de saúde, comprometimento do abastecimento e perdas biológicas. Aqui você tem o maior lixão que existe no mar, tá? Existe aqui no Oceano Pacífico, entre o Havaí e a Califórnia. Aqui você tem o plástico que se encontra nos oceanos, de onde eles vêm, né? Do lixo plástico ou de pequenos fragmentos, chamado microplásticos. Reparem a China. Né? China, Índia e o sul da Ásia. Aqui uma imagem que mostra quão prejudicial é a poluição dos oceanos por plásticos. Né? Lá no slide de abertura dessa unidade tinha também a tartaruga, cujo casco cresceu em volta de um plástico, né, que foi jogado no oceano, e ela entrou naquele plástico ali, ficou presa. Conforme ela foi crescendo, o casco foi ficando deformado. Esse esquema aqui é muito interessante, mostrando de onde vêm os microplásticos. Tá?
Não vou passar por todas as fases, depois você dê um pause aí no vídeo e dê uma lida, tá? O fato é que muito plástico, na forma de plástico ou de microplástico, chega aos oceanos e mares. Isso entra na nossa cadeia alimentar, né? Porque peixes e aves consomem esses microplásticos. Então, nós, seres humanos, estamos consumindo microplástico, né? Mas, gente, nem tudo está perdido. Nós temos alguns exemplos, mundo afora, né, bons exemplos de como recuperar o meio ambiente, de como tratar bem o meio ambiente, de como promover políticas públicas sustentáveis. Aqui no Brasil, eu não me lembro agora exatamente o estado e o município, mas é no Brasil um programa de reflorestamento que foi feito em 2001 para 2019. Isso daqui é um corredor ecológico e uma zoopassagem, passagem de fauna, né? Você tem aqui fragmentos, né, ecológicos aqui, fragmentos florestais de um lado e de outro, que foi interrompido por uma rodovia, né? Então, poucos animais passam por aqui. Os que passam vão acabar sendo atropelados, muitos deles. Então, você constrói essas passagens de fauna, onde os animais conseguem ter um fluxo aqui entre os fragmentos, né? Circular entre os fragmentos. Isso aumenta o chamado fluxo gênico, mistura de genes mesmo, né? Então, você mantém aqui a qualidade ecológica desse ambiente. Aqui é uma cidade, né, segundo a propaganda, 100% ecológica na China. A China é o país muito poluente, mas é o país hoje que mais investe em tecnologias limpas, sustentáveis, tá? Então, você tem aqui as varandas dos prédios e tal. E não só de verde, né, vive os bons exemplos ambientais. Você se preocupar com a geração de energia e consumo de energia nas grandes cidades, você se preocupar com a geração e a destinação do lixo urbano, isso tudo é importante para as chamadas cidades inteligentes, né, que são cidades sustentáveis. A questão da circulação de veículos nas cidades, você priorizar o transporte em massa, né, o transporte coletivo, e não o transporte individual. Você priorizar aquele transporte que seja mais saudável, como a bicicleta, por exemplo, patinete, skate, por aí vai. Tá? Então, a gente tem bons exemplos mundo afora que são importantes. E eu fecho a aula com aquele mesmo desafio da aula sobre movimentos ambientais. Calculem a pegada ecológica de vocês. Dá uma escaneada aí nesse QR Code, ele vai te encaminhar para uma página, investiga lá. Acho que à esquerda tem um menu lá que você pode ler sobre o que é a pegada ecológica, por que ela é importante. E depois tem lá o calcule a sua pegada, e você vai responder uma série de perguntas e calcular quão equivocado está o seu consumo, quão prejudicial está o seu consumo, já que consumo é a base da problemática ambiental. Beleza, gente? Foi essa aula, uma aula demorada, né? Mas a gente falou de vários impactos, de vários problemas ambientais. Se tiverem dúvidas em qualquer um dos temas que a gente tratou, principalmente na questão de El Niño e Laninha, entre em contato. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença e até a próxima.